Tu és bom e amoroso. Responde-me e vem me ajudar, pois é grande a tua compaixão. Não te escondas do teu servo. Responde-me agora, pois estou muito aflito. Com estas palavras do Salmo 69, somos acolhidos para esta celebração. Saudamos a cada pessoa, a cada família que se une a nós para este momento de oração e louvor a Deus. Lamento e sofrimento. Sobre esses dois sentimentos nos fala o Salmo 69, que é previsto para esse domingo, terceiro domingo após Pentecostes. Estes dois sentimentos também estavam presentes na vida do profeta Jeremias, que será o tema da mensagem deste dia. Mas muito além de lamento e sofrimento, também confiança e esperança movem o profeta Jeremias em sua missão, nesta missão de pregar e anunciar a vontade de Deus. E é com esta confiança e na mesma esperança que nós nos reunimos hoje em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo 69, versículos 13 a 17, onde os versículos ímpares serão lidos pelas mulheres e os versículos pares pelos homens. Salmo 69, versículos 13 a 17. Eu, ó Senhor Deus, faço a minha oração a Ti. Ó Deus, responde-me quando achares por bem, pois me amas muito. Salva-me como me prometeste. Não me deixes afundar na lama, livra-me dos meus inimigos e das águas profundas da morte. Não deixes que as ondas me cubram, não permitas que eu me afogue em águas profundas, nem que seja engolido pela sepultura. Ó Senhor Deus, Tu és bom e amoroso, responde-me e vem me ajudar, pois é grande a Tua compaixão. Não te escondas do teu servo, responde-me agora, pois estou muito aflito. Através desse salmo, Davi coloca todo o seu lamento diante de Deus. Junto a ele, queremos nos unir ao lamento de mais de 50 mil famílias que sofrem um luto devido à pandemia do Covid-19. Além destas, milhares de outras famílias perdem diariamente seus entes queridos, vítimas do preconceito, da indiferença, de um sistema de saúde que não acompanha a demanda exigida. Por todas essas dores, queremos nos unir e assim clamar pela misericórdia de Deus. Oremos. Ó Deus, aqui nós estamos lamentando a nossa fraqueza, nossa falta de coragem de confessar a Tua vontade neste mundo. Às vezes nós até o fazemos, mas nos perdemos em nossa arrogância, pensando que nós somos os donos da verdade. Outras vezes, achamos que é melhor fazer de conta que está tudo bem e ignoramos os
sofrimento. Ficamos de boca fechada e tememos falar o que acontece nesse mundo que é contrário à tua vontade. Perdão, Senhor, por não termos coragem de denunciar as injustiças cometidas, tanto em nossas comunidades, nos órgãos governamentais, em nossos bairros, na sociedade em geral. Perdão, Senhor, por nós não irmos ao encontro de todas essas pessoas que estão sofrendo. Perdão, Senhor, por não apoiarmos pessoas que denunciam as injustiças e clamam por mudança. Ainda discriminamos as pessoas com deficiência, pessoas de outras raças e culturas. O preconceito ainda habita entre nós. Mesmo em meio à pandemia, quando precisamos nos unir, nós temos pouco espaço e pouco tempo para crianças e para idosos. Temos dificuldade de ir ao encontro daqueles que precisam de nós. Ó Deus, te clamamos, te pedimos por perdão, pela tua piedade. Dá-nos, Senhor, forças para podermos estender nossas mãos como teu abraço de consolo e conforto, e ajuda-nos, Senhor, a juntos lutarmos para amenizar as dores deste mundo. É o que te pedimos quando juntos cantamos. Deus vem a nós nesse culto através da sua palavra. Este é o nosso Deus. Por isso nós o louvamos, por isso nós o adoramos. E assim ouvimos a sua palavra, para que ela nos transforme. Não da maneira como nós queremos, como nós esperamos, mas sim para que a palavra de Deus nos transforme e Ele possa nos moldar assim como Ele quiser. Por isso, cantamos. Ó Senhor Deus, Tu me enganastes, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu, e me dominastes. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar: violência, destruição! Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas, quando penso,
vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão, e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos põe à prova, pois sabes o que estás na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres de todos os maus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de vocês neste momento de reflexão. Estimadas comunidades, estimadas irmãs e irmãos na fé, o texto para a nossa reflexão é um texto do profeta Jeremias, onde o lamento aparece muito forte. O profeta Jeremias lamenta e confessa profundamente o seu sofrimento causado pela missão, a missão que o próprio Deus lhe havia conferido. E além de lamentar o sofrimento que sofrera em decorrência da missão, o profeta ainda culpa a Deus, pois confere a ele a responsabilidade última por esse sofrimento. E assim, o texto nos faz refletir sobre o sofrimento que vem em decorrência da fidelidade para com a palavra de Deus. Além desse sofrimento, Jeremias ainda acusa a Deus de ter seduzido o profeta de uma forma que ele não fosse capaz de recusar ou de se esquivar da sua missão. Ele se considera um tanto quanto ingênuo e subjugado pela palavra do Senhor. E continua responsabilizando a Deus pelos seus sofrimentos. E ele vai enumerando os sofrimentos na medida que o texto os traz. Ele se tornou motivo de chacota pela sua mensagem. Ele se tornou motivo de violência, sofreu violência por anunciar a palavra de Deus. Tentou se esquecer da palavra, tentou fugir da missão dada por Deus, porém sem sucesso. O profeta sofre perseguições e sofre atentados, inclusive por membros da sua própria família. Diante dessa situação de lamúria, de lamentação, de culpar a Deus pelo seu sofrimento, no fim dessa perícope bíblica, ele demonstra uma esperança muito forte em que Deus vingue a sua causa. Nós não gostamos de pegar a Escritura Sagrada e ler textos onde a vingança é conferida a Deus, porque nós cremos que a vingança não faz parte dos planos de Deus. Mas existe um aspecto profundamente pedagógico todas as vezes que se confere a Deus a vingança pelas dores ou pelos sofrimentos. E o aspecto pedagógico consiste no fato de que, se eu confiro a Deus o papel de vingar,
significa que eu mesmo desisti de vingar. Eu mesmo não tenho mais a intenção de me vingar contra aqueles que tenham rido, debochado, agredido, difamado. Eu confiro essa vingança a outra pessoa e assim ela já não faz parte de mim, eu já estou livre e um pouco mais leve para seguir adiante. E se nós prestarmos atenção no texto que o nosso irmão Silvano leu, no final surge um grande convite para o louvor. Louvado seja o nome do Senhor, que nós também não conseguimos entender como numa confissão de lamúria, de lamentação, onde ele culpa a Deus por ser sedutor a tal ponto do profeta não conseguir se esquivar da sua responsabilidade, surge o louvor. O louvor porque ele encontra justamente na sua comunidade um espaço de acolhimento. O profeta sofre deboches, difamações na sociedade por anunciar a palavra de Deus, por querer que as pessoas fizessem o que Deus quer que as pessoas façam. Não é compreendido. E na comunidade do profeta Jeremias, ele encontra consolo, encontra um lugar de refúgio. Por isso ele louva a Deus. E o profeta Jeremias nós conhecemos muito bem. Ele é conhecido como um profeta que anuncia a justiça de Deus de forma impiedosa. Não deixa nem mesmo o povo escolhido de Deus de fora, a justiça de Deus anunciar. Essas são algumas características breves do texto que nós estamos refletindo. E para nós permanecem algumas lições muito importantes. Seguir Jesus Cristo não é sinônimo de uma marcha triunfal e infinita de sucessos, de vitórias e de conquistas. Muito facilmente hoje nós assistimos televisões, vemos pregações diversas, onde é acentuado o fato de que seguir a Cristo é quase sinônimo de um caminho para a glória, aqui, não a glória eterna, onde as pessoas querem adquirir uma saúde indebalável, onde as pessoas querem adquirir riquezas infinitas, onde as pessoas querem ter acessos, portas se abrindo, reconhecimento social pela palavra do Senhor. E seguir a Jesus não é mais idêntico ao versículo, à fala de Jesus que diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus Cristo também e leva a situações de sofrimento, semelhante às situações de sofrimento que o profeta Jeremias sofrera. Se nós pegarmos a carta do profeta Jeremias e lermos ela na íntegra, nós vamos perceber que o profeta Jeremias foi perseguido, sofreu um atentado, foi processado pelas suas palavras, ele foi golpeado e colocado no tronco, ele foi açoitado e foi preso, foi lançado numa cisterna, foi sequestrado e levado à força para o Egito e foi vítima de zombaria por toda a sua vida. Essa é a história do profeta Jeremias. Mas não é única. João Batista também sofrera por anunciar a palavra de Deus. Jesus Cristo, nós sabemos muito bem, também sofrera profundamente por anunciar a palavra de Deus. Por uma questão muito simples. Com muita facilidade, as autoridades que nos governam se desviam do verdadeiro cerne e conteúdo da palavra de Deus. E quando isso acontece, quando o poder dominante não mais segue o Evangelho, a palavra de Deus sempre vem como julgamento. Ela vem como denúncia
não para que as pessoas sejam punidas ou aniquiladas, mas ela vem como denúncia para que as pessoas que estejam optando por caminhos tortos voltem a encontrar o caminho que conduz à vida, a eles e àqueles que eles governam. Por isso, anunciar a palavra de Deus quase sempre nos leva a confrontar o poder dominante e estabelecido. E quando o poder dominante e estabelecido é questionado, surgem naturalmente perseguições. Nós conhecemos diversos exemplos de profetas, de profetisas modernos que sofreram, foram mortos por anunciar a palavra de Deus, essa palavra que, ao ser anunciada, pregada e especialmente vivida, move as pessoas para que se coloquem ao lado de causas que nós também já conhecemos, todas em prol da criação de Deus e em prol da humanidade criada por esse Deus e dignificada. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando pregada, ela leva a humanidade a olhar com carinho, com zelo, com amor para com a criação e para com a vida humana. Lamentavelmente, nós também temos exemplos diversos de lideranças que se apropriam da palavra de Deus para fazer dela lemas de campanha ou de sustentação do seu plano de governo. Isso não é um fenômeno só brasileiro. Esse é um fenômeno que encontramos na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia. As pessoas chamam para si o direito divino de exercerem um juízo, coisa que elas não possuem, pois o povo de Israel, de forma muito sábia, já tirou esse poder das autoridades. Quem julga é Deus, não elas. O direito divino é exercido somente por Deus, e este Ele o faz com misericórdia e com amor. Nós, lamentavelmente, nos esquecemos de perguntar por coisas simples e básicas com relação à fé cristã. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós temos que fazer perguntas. Onde está o meu irmão? Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Como ele está? Ao invés de perguntar como eu estou, a fé nos leva a nos questionar como está o meu irmão e a minha irmã. Onde ele está? Com quem ele está? Quem é o meu irmão e a minha irmã? Uma pergunta que fizeram para Jesus, chegaram para Jesus e perguntaram: mas quem é o meu irmão e a minha irmã? E Jesus, de forma magnífica, conta a parábola do bom samaritano. O teu irmão e a tua irmã é aquele homem caído, machucado no caminho, que foi acolhido não por um sacerdote ou por um levita, mas foi acolhido por um samaritano. Este é o teu irmão. Uma fé que tira o foco de si e o transfere de forma cuidadosa e amorosa para o outro, não para mim. A minha fé me faz ver a necessidade, a dor, as condições de vida, de alegria, de felicidade, de sonhos das outras pessoas. Não os meus anseios particulares e individuais que eu busco conquistar. A fé não é para isso. Naturalmente que a fé traz benefícios, porque quando seguimos a palavra de Deus, nós automaticamente temos uma conduta prudente, temos uma conduta amorosa, evitamos uma série de crimes, conflitos e delitos que poderiam e certamente nos levariam para uma vida de sofrimento ainda maior. A palavra de Deus, quando observada com prudência, traz paz. Mas, por outro lado, quando essa palavra nos abre os olhos e faz com que nós anunciemos
não o que eu quero, mas o que Cristo quer. Esta palavra já não traz mais tanta paz assim, ao contrário, ela traz perseguições. E nós temos percebido, lamentavelmente, como nós vivemos ainda no século XXI perseguições. O sofrimento de pregadores e pregadoras atualmente é imenso. 51% das pessoas que anunciam o Evangelho sofrem alguma síndrome, ou estresse, ou depressão, ou síndrome de burnout, porque se sentem perseguidas, se sentem controladas, se sentem amordaçadas no ato de anunciar a palavra de Jesus Cristo. Certamente, quando nós anunciamos a palavra, ela não vem até nós para trazer e para fazer cócegas no nosso ego. A palavra não vem para dizer como eu sou bom, como eu penso certo e o outro errado. Ela não vem para dizer que a minha opinião é mais importante do que a outra, mas quando eu anuncio a palavra de Deus, ela causa um certo desconforto. A palavra de Deus precisa mexer nas certezas e nas convicções das pessoas, pois só assim elas refletirão se de fato como agem e como se manifestam, de fato condiz com o que o Cristo amoroso anunciou. Meus amados, Deus nos seduz para anunciar a sua palavra. Não podemos deixar de anunciar a sua palavra. Que o façamos com amor, com zelo ao conteúdo de Jesus Cristo. Que conheçamos Jesus Cristo para anunciá-lo. E que encontremos consolo e conforto nas comunidades. Assim como o profeta da carta de Jeremias também encontra um porto seguro e uma segurança na comunidade que o acolhe. Que todo cristão e toda cristã se sinta acolhido, confortado, abraçado por outros irmãos na fé, respeitado por outros irmãos e outras irmãs na fé. Que anunciemos a palavra, se vierem cruzes, que ainda assim não desanimemos, não desistamos de pregar a palavra de Deus, nunca para anunciar a vingança, mas sempre o amor, tal qual o profeta o fez. Que Deus abençoe ricamente vocês, que Deus dê o seu Espírito para discernir entre o que é a palavra de Jesus Cristo e o que se parece ser palavra de Jesus Cristo, mas não o é. Porque nós também temos muitas palavras ásperas, amargas, de exclusão e de sofrimento, revestidas pela fé cristã. Essas não devem ser seguidas. Devem ser seguidas as palavras amorosas anunciadas por Cristo. Amém. Em resposta à pregação, eu convido cada uma a confessar a sua fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
igrejas e nos meios de comunicação, para que permaneçam firmes nessa missão. Pelas famílias, para que seja um lugar de harmonia e entendimento, e um porto seguro para seus membros. Pelos solitários, doentes, idosos, para que tenham pessoas que os acompanhem. Senhor, oramos pelos enlutados, para que sejam consolados com a certeza de que Cristo vive e nada, nem mesmo a morte, pode separar-nos da sua mão. Intercedemos pelas pessoas que sofrem em nosso meio, por aquelas que não tiveram o alimento necessário e cresceram subnutridas, por aquelas que foram abandonadas pelas suas famílias e se tornaram crianças moradores de rua, por aquelas pessoas que foram expulsas de suas terras, aqueles que vendem nos semáforos e nas esquinas para sobreviver. Intercedemos pelos povos indígenas, pela dignidade de sua vida e pelo bom relacionamento com a sociedade. Intercedemos pelas pessoas marginalizadas e por aquelas que ainda são economicamente exploradas, tanto na cidade como ainda no campo. Pelas vítimas das guerras e de toda forma de violência no nosso país e no mundo. Oramos pela difusão do Evangelho por todo o mundo, a começar por nossas casas, para que a palavra de Deus traga muito fruto. E oramos por cada um de nós, para que recebamos forças, a fim de sermos instrumentos de Deus no lugar onde Ele nos colocou, seja em meio à solidão, do luto, das fraquezas, no meio da exploração e da violência ao nosso redor. Que em todos esses lugares nós possamos seguir com a nossa missão e levar o Evangelho que Deus nos deu. Para isso pedimos as forças do Espírito Santo e que assim Deus nos acompanhe, nos guie e nos ilumine, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma celebração. Como é bom podermos ser alimentados pela palavra de Deus. É maravilhoso saber que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às provações da missão que Deus nos dá, Ele sempre está conosco. Por isso é que também agora queremos receber a bênção de Deus, para que essa bênção nos acompanhe em todos os dias desta nova semana. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor Deus sobre vós erga a sua face e vos dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e alegria, por tristeza e por prazer.
paz do Senhor e o sirvamos todos os dias através do próximo com alegria. Amém.